Cris, e aconteceu algum episódio mais forte que fez com que você procurasse ajuda médica? Na verdade, eu levo isso... Ele está no 5º pediatra, o pediatra dele hoje é o Dr. Moisés. Eu levava isso para os pediatras desde que começou. Ninguém reconhecia? Ninguém dizia A que podia ser segunda terror pediatra noturno? disse que podia ser sonambulismo e que a gente tinha que esperar ele crescer para ver e que eu tinha que ter paciência. Enquanto isso, não tinha um medicamento, não tinha nada que pudesse fazer para amenizar as crises? Nada. Então, esses 2 primeiros anos, pelo menos, foi esse sofrimento todo? Foram esse sofrimento todo que você está falando? Sempre. Praticamente toda noite. Toda noite? Toda noite. Todas as noites, então? Todas as noites ele... Durante um e ano era uma e 8 crise meses, de quanto todas tempo, as assim? noites. Era mais curtas ou era mais longas? Tinha diferença? Ele já teve uma crise de 45 minutos, 45 que foi a penúltima minutos? crise que ele teve, foi no ano passado, foi antes da gente chegar no Dr. Moisés, que ele ficou 45 minutos chorando, urrando. E ele tem crises, às vezes, que não chega a durar nem 1 minuto. Não Cris, tem uma regra. Como você disse que é muito parecido com aquela menina que nós mostramos, é uma criança americana, vamos só ver de novo para quem está em casa entender melhor e muitas vezes consegue identificar até por algumas reações dela e depois a gente comenta de novo porque a Cris passou por um problema semelhante, graças a Deus não está passando mais, mas já aconteceu durante bastante tempo. Ela pegou ela no colo, né? Que você falou que não adianta, né? Não, e só, na verdade, com o meu filho só piorava. Mas na verdade você vê que ela não tá pegando. A menina, você não consegue. What's wrong? Honey? Tua, what's the matter? Tell me what's the matter. Mais ou menos isso, Cris? É exatamente isso. E as reações da mãe? São mais ou menos as mesmas também? No Você tenta começo pôr a era mão, isso, você tenta pôr a mão, você tenta pôr no colo, você tenta embalar, você tenta tudo que você sabe. Primeiro ano eu passei 1 ano dando peito. Era o que fazia ele acalmar, então nem sabia que não podia mexer, mas também não precisava, porque eu punha ele no peito, ele ficava, aos poucos ele ia acalmando. Não pode mexer então, doutor, quando a criança tem essas crises? Não, a questão não é de não poder mexer, é que não adianta mexer. Para entender um pouco melhor o que é o terror noturno, você precisa conhecer um pouquinho melhor o que é o sono. O sono ele é dividido basicamente em 2 fases. Tem uma fase que se chama de fase não REM, que é a primeira, e a outra REM. REM, em inglês, Rapid Eye Moving, é a fase de movimento rápido do olho que mostra que você está sonhando. Então, você está do lado de alguém e alguém está com o olho tremendo fechado, dormindo, essa é a fase do sonho. Todas essas reações, elas acontecem não na fase do sonho. Na fase do sonho acontece o pesadelo. Então, se a criança acorda, está assustada, chorando, você fala com ela, ela responde, você consegue acordá-la, nessa hora ela está no pesadelo. Então, ela lembra do que aconteceu, ela vivencia aquilo, às vezes traz alguma agitação do dia, às vezes ela traz, por exemplo, em alguns casos conhecidos até de... A criança vai entrar na escolinha, então toda essa ansiedade, ficar na escolinha, à noite pode aparecer o pesadelo. A fase do terror noturno, e esse terror noturno dá para entender por que ele chama terror noturno, e na verdade não é só o terror da criança, mas é o terror dos pais. Né? É o terror geral. Você imagina 40 minutos, seu filho gritando, você não sabe o que é, você tenta acordar, ele não acorda, você fala com ele, às vezes ele responde, mas não responde muita coisa relacionada com o que você perguntou. Tem uma agitação física muito grande. Quando você tenta conter, essa criança não se sente, ela não está consciente, ela vai se livrar, ela continua se batendo. É complicado, porque a criança pesa muito mais nessa hora. Então não é questão de não poder, é questão de não adiantar, porque ela está na fase do sono
profundo, que é a fase 3 ou 4 desse sono não REM. E o que é que faz melhorar? Que foi o que aconteceu, felizmente, com o Jonathan? Bom, É a remédio, princípio é o tempo. doutor? O que é? A princípio é o tempo. Isso faz parte de uma evolução, de uma maturidade. Existem alguns tipos de tratamento que podem ser utilizados. No caso, com a Cristina e com o Jonathan, a gente usou homeopatia, que a gente trabalha com homeopatia. Você pode tentar fitoterápicos. Floral, essas coisas assim? Fitoterápicos, florais, não tem uma ação tão ainda especificada. Mas então, mesmo sendo fitoterápico, é remédio, né, doutor? Acaba sendo controle tratamento, essa parte de tratamento, e tentar entender um pouquinho a dinâmica dessa criança. Ela é muito comum, atinge até 80% das crianças. Se você for ver o antecedente, você tem alguém com terror noturno ou sonambulismo nessa fase, nessas crianças. Então, se vocês têm alguém na família que tem, a chance do seu filho ter já aumenta um pouquinho. Então, é uma característica que não é genética, não é transmitida por gene, mas ela tem uma incidência maior na família. Certo. Doutora Carmen, pelas imagens que a gente viu, isso pode ser alguma coisa do cotidiano? O que pode gerar, por exemplo, essas crianças terem esse transtorno noturno? Pode ser alguma coisa da escola? Alguma coisa que está te angustiando? Então, através de pesquisas, eu faço parte de um grupo de pesquisa avançada em medicina do sono do Hospital das Clínicas. Nosso líder é o Dr. Rubens Reimão. E nós sabemos, através de pesquisas, que as crianças submetidas a maior estresse, elas apresentam um maior número de episódios. Mas, sem dúvida nenhuma, que esses fatores hereditários e uma determinada fase do desenvolvimento, elas são realmente, acabam apresentando esse distúrbio que é o terror noturno, que, de uma forma geral, ele acaba aparecendo a partir dos 2 anos de idade até mais ou menos 5, 6 anos. E desaparece assim como surgiu, desaparece, normalmente. Então, a homeopatia, que é uma coisa muito boa nessa faixa etária, porque outro tipo de medicação não é muito boa, indicado ainda, né? Ajuda muito, porque para a família é um distúrbio que afeta e muito toda a dinâmica familiar. Mas, doutora Carmen, no caso dela, do filho dela, no caso da Cristina, com um mês, e aí? É muito infrequente, porque ela disse que o filho chorava dormindo. Normalmente, o que a gente tem nessa fase é a chamada insônia do latente. A criança acorda, o bebezinho acorda chorando várias vezes. É a chamada insônia do latente. O chorar dormindo nessa fase, como ela diz, realmente parece mais o terror noturno. Mas nesta fase é muito incomum. O normal é aparecer por volta dos 2, 3 anos e sumir por volta dos 5, 6. E por que tem muito adulto que ainda convive com isso? Porque eu já vi histórias de pessoas que durante a noite sentam na cama e começam a berrar, chorar. Então, o terror noturno, mesmo adultos. Em adultos, ele também é infrequente. Quando o adulto apresenta terror noturno, é o caso, sim, de procurar uma ajuda de um psicólogo, de um médico, porque possivelmente ele está não é normal. Ele está apresentando o que é normal na criança, apesar de prejudicar toda a dinâmica familiar, e é indicado uma homeopatia, etc. No caso do adulto, já é indicativo de transtornos emocionais mais sérios. Porque a criança não tem muita consciência, né? Isso. Já uma pessoa adulta tem essa consciência. E na criança a gente pode entender como uma fase de uma imaturidade do sistema neurológico, tá? E fatores hereditários e que vai desaparecer, assim como o sonambulismo também. Mas no adulto, tanto o sonambulismo quanto o terror noturno já é indicativo de situações emocionais mais sérias que precisam ser vistas e tratadas. Então é preciso que se busque um médico mesmo, ajuda, para que você possa ter um sono tranquilo. O sono é um período muito importante da gente, que é onde a gente recupera as energias. Então é preciso que você procure mesmo ajuda para se cuidar melhor e ter um sono mais tranquilo. Doutora, obrigada, viu? Obrigada pela sua participação no programa. Obrigada, viu, Cris? Doutora, obrigada. Tem um contato de estudo que a gente possa passar? Tem um site. www.doutormoisés.com.br. Lá tem todas as informações a respeito de contato e essas informações, inclusive, falando sobre o terror noturno e outros distúrbios do sono. Obrigada, doutora Carmen, quer deixar um contato também? Pode ser o meu e-mail, carmen, com N de navio no final, .alcântara@uol.com.br.
Obrigada. Obrigada mais uma vez pela participação de você.